Neemias capítulo 2. Eu creio de verdade, querido, que desde o início desse congresso, o Senhor tem falado ao teu coração. Desde o início desse congresso, o Senhor tem aplicado cada palavra à tua vida, tem de verdade mexido em você, desde o primeiro dia, na quinta-feira, quando o Senhor trouxe aquela palavra como se estivesse quebrando pedra, como se estivesse tratando o meu coração, no teu coração, para aquilo que haveria de vir. E ontem com Lucinho, hoje também, agora há pouco com Subirá, e eu sou impressionado de verdade com esse nosso Deus. Porque são coisas que às vezes acontecem que a gente nem imagina. Subirá usou um texto que eu vou usar para pregar e falou fortemente uma palavra que é o título da mensagem que eu vou trazer sem que a gente tivesse combinado absolutamente nada. Sem que a gente tivesse exposto nada. Normalmente eu não falo com o pregador aquilo que ele tem que dizer, porque eu creio de verdade que quem controla a vida da gente, e esse congresso foi posto nas mãos do Senhor, que seria o Espírito Santo que falaria aquilo que Ele quisesse, amém? E se Ele quisesse mexer, Ele mexesse, que Ele quisesse mudar, Ele mudasse, e eu louvo a Deus porque Ele tem feito isso. E essa palavra, querido, que nós vamos ter agora, ainda que rápida, será uma palavra que eu quero que mexa com você e que cause em você uma perspectiva de indignação. Indignação. E que essa indignação, no sentido que será posto aqui, cause em você uma mudança, uma postura de fazer algo novo, de fazer algo diferente. Um dia eu vi um livro do pastor Bill Hybels, que falou muito ao meu coração. E esse livro falava sobre um descontentamento santo, uma inquietação santa. Quando a gente vê textos, por exemplo, de muitas vezes quando o Senhor olha para uma realidade de um povo, olha para uma determinada coisa e ele diz, e Deus se indignou, Deus tirou. Eu sempre vejo em um Deus santo, em um Deus de amor, um Deus de, benignidade, um Deus de graça. Quando a palavra nos diz que esse Deus, ele se indignou, é porque essa indignação diante daquela realidade era uma postura de Deus que prenunciava um agir dele para transformar, para mudar, para, fazer algo novo diante daquilo que, tinha inquietado o coração dele. E como eu tenho certeza, querido, que o Espírito Santo de Deus, que estava sobre Jesus, este mesmo Espírito que conduziu Jesus, este mesmo Espírito que fez morada em nós, quando causa em mim e você uma indignação santa, Ele também o faz para que nós sejamos um instrumento da mudança dessa realidade. Um instrumento de transformação dessa realidade. E é sobre isso, querido, que eu gostaria de pregar hoje. É sobre essa indignação que eu gostaria que o Senhor, talvez já tenha ardido isso em você, mas que aqueça ainda mais. De tal forma que conduza você a ser um instrumento de mudança dessa realidade. A palavra do Senhor nos diz em Neemias, capítulo 1, versículo 2. Neemias 1, 2. Ele diz: Anani, estou lendo na NVI, Anani, um dos meus irmãos veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram.
os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, eles passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi estas coisas, eu sentei-me e chorei. E eu passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordiosos com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que este teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem-se para mim, obedecerem os meus mandamentos, puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os tratarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Pai querido, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a mesma inquietação, Deus, que tomou Neemias, que o mesmo descontentamento, Deus, que encheu o coração de Neemias, ó Deus, de alguma forma, Deus, seja ministrado ao nosso coração, e que nós não apenas sejamos transformados, mas que nós sejamos transformadores, mas que nós não apenas sejam ministrados, mas que nós sejamos aqueles que ministram, que nós não sejamos apenas aqueles que receberam do Espírito, mas que sejamos daqueles que transbordam deste Espírito para a transformação da nossa realidade. É assim, Deus, que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Querido, você não tem como entender a realidade que eu quero propor para você, sem compreender a realidade que Neemias estava vivendo. Olha, querido, aqui está um cara que fora tirado da sua realidade. Israel havia pecado, Israel havia esquecido de Deus, se afastado de Deus, e por consequência dos seus próprios erros, por consequência de suas próprias atitudes, porque aquilo que plantamos a gente colhe. A palavra diz que uma nação ímpia, ela entra, invade ali o reino de Judá, e a partir dali, o povo de Israel é dominado, escravizado, tirado de sua casa. Sabe, há uma marca em 586 a.C., o templo destruído. Sabe, os muros arrasados, Jerusalém é posta, sabe, ao chão. E aquele povo, querido, vive 70 anos em cativeiro. Vive em cativeiro. E a palavra diz que naquele tempo de cativeiro, Deus levantou homens
que foram usados por Deus, inquietados por Deus, para olhar a realidade daquele povo, e não se acomodar àquela realidade, não entender aquilo como um comum. Um povo que olhava, sabe, o lugar onde eles deveriam estar, a realidade que eles deveriam viver com Deus. E Deus colocou uma inquietação naqueles profetas, o seu espírito neles. E aquele povo começou a ouvir e entender que o que eles estavam vivendo era consequência dos seus próprios erros, das suas próprias falhas. E sabe, queridos, como uma resposta à oração, uma resposta a quebrantamento, sabe, Deus permite que agora uma outra nação, sabe, derrubasse a Babilônia, conquistasse a Babilônia. E agora aquele povo que antes fora espalhado, volta à sua terra. Eles voltam e encontram tudo arrasado. Eles voltam e encontram tudo destruído. Foram basicamente 3 levas, uma com um homem chamado Zorobabel, outra leva com um homem chamado Esdras, e Neemias estava lá ainda, a serviço do rei. E anos já tinham se passado, no coração de Neemias, talvez ele imaginasse, tanta gente já voltou. Ele talvez no seu coração ele ficasse imaginando, tanta coisa já foi reconstruída, como é que está Jerusalém? Como é que está a minha casa? Como é que estão as coisas? Naquela época não tinha informação como a gente tem hoje. E ele começava talvez a brotar tanta coisa naquela época. E aí de repente vem homens de lá e dizem assim, Neemias, olha, os muros ainda estão destruídos. O povo voltou, mas ele é motivo de humilhação. O povo voltou, mas é motivo de escárnio. Sabe, queridos, quando Neemias ouviu aquela realidade, quando ele encarou aquela realidade, o seu coração como que derreteu diante de Deus. O seu coração se entristeceu diante do Senhor. Quando ele ouviu, sabe, aquele cenário de destruição, ele não teve como, sabe, continuar do jeito que estava. E o texto diz, você vê que ele lamenta, que ele chora, que ele se indigna diante daquilo. E ele busca o Senhor, ele vai jejuar, ele se lança aos pés do Senhor. E nessa oração, a gente leu a oração, basicamente foi o que nós lemos, a oração dele. Ele confessa diante de Deus, Senhor, nós erramos, nós falhamos. Foi o teu povo que te deixou, te esqueceu. Sabe, se embriagou com outras coisas, se envolveu com tantas coisas, e a gente esqueceu do principal, que era a nossa aliança que a gente tinha contigo. E eu sei que o que a gente está vivendo é consequência de tudo isso. Mas nós sabemos, Deus, que Tu és aquele mesmo que prometeu trazer de volta. Prometeu realinhar as coisas. Prometeu a partir de uma mudança da gente, sabe, transformar as coisas. Mas o que é interessante, querido, de verdade, é que Neemias não conclui aquela oração apenas lamentando e chorando. Neemias não conclui aquela oração apenas se indignando. Neemias não conclui aquela oração apenas em uma relação de quebrantamento. Mas ele conclui aquela oração numa perspectiva onde ele se coloca como um agente de transformação. Ele conclui aquela oração, sabe, numa perspectiva de Senhor, faz com que o teu servo seja bem sucedido. Neemias coloca-se naquela oração e diz assim, eu não posso olhar essa realidade, ver essa realidade, chorar com essa realidade, e eu não posso, diante disso, ficar aqui sem fazer nada. Ficar aqui somente lamentando e chorando o que está acontecendo e não me colocar como um instrumento diante disso. E todos nós sabemos, queridos, ou boa parte sabemos, como o livro continua. Sabemos que a partir daí, desta oração, o que começou com uma indignação, o que começou com um lamento, o que começou com um choro, quando por Deus canalizado, quando por Deus, sabe, conduzido,
aquilo se transforma numa postura diferente. Aquilo se transforma numa postura distinta de transformação e de mudança. E aí, queridos, eu gostaria agora de me colocar e de te colocar diante dessa realidade. Todos nós conhecemos a cidade que a gente vive, todos nós conhecemos esse país que a gente vive, você conhece seus amigos da universidade, você conhece a sua realidade familiar, todos nós sabemos disso. A minha pergunta que eu gostaria de trabalhar com você, arde alguma coisa no teu coração? Sabe, surge um lamento no teu coração de indignação diante dessa realidade que te é posta? Sabe, será que diante de visualizar tanta dor, tanta coisa, o Senhor faz pulsar no teu coração, o Senhor faz arder no seu coração um lamento, a inquietação diante disso? Sabe, queridos, eu não sei como é que você olha a realidade da sua família, mas talvez lá haja alguém que tem, sabe, se afastado de Deus, esquecido de Deus, nunca se envolvido com Deus. Como isso mexe com você? Como isso, sabe, é recebido por você? Como o fato de você saber que na sua realidade de sala, na sua realidade de condomínio, de prédio, há pessoas que nunca tiveram esse encontro com Deus, nunca foram transformados com o Senhor, nunca tiveram suas vidas consertadas. O que é que arde em teu coração quando você vê isso? Quando você escuta isso? Quando você olha para si mesmo? Quando eu me olho no espelho e eu olho para mim, eu vejo quem eu sou, as minhas falhas, a minha realidade diante de Deus, o que é que causa em teu coração, o que é que surge em teu coração? Será que surge no teu coração dizer assim, eu não posso viver assim? Será que surge no teu coração a consciência de dizer assim, eu não posso, sabe, perpetuar uma perspectiva de depender de um namorado, de um noivo, de uma coisa, de um sonho pessoal, profissional, como se isso fosse tudo na minha vida, quando a gente tem coisas que Deus quer fazer na vida da gente, coisas que Deus quer atuar através da vida da gente, que talvez são muitas vezes esquecidos de nós. Será que quando você olha para você mesmo, você vê aquilo que em você não espelha Jesus e causa indignação em você? Causa inquietação em você? A minha oração, queridos, é de verdade que isso envolva a gente. A minha oração de verdade é que diante de cenários da nossa própria vida, em que sinceramente eu me coloco, você se coloca, e quando a gente se coloca diante de Deus, que haja em mim e em você um sentimento de mudança, um sentimento permanente de transformação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, e olha que Paulo, aquele cara que, a respeito do qual achou que Luciano falou, o cara que entendeu a verdade do Evangelho e toda aquela perspectiva religiosa, ele diz tudo isso aqui para mim é refúgio diante da glória do Senhor. Este Paulo, ele diz assim, olha, quando eu olho Jesus, quando eu vejo a perfeição de Jesus, sabe, eu entendo que eu tenho muito a melhorar. E é nessa perspectiva que ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o desejo de parecer cada vez mais com Ele, e não me acomodar no estágio atual de vida que eu estou. De não entender que está bom demais diante da atual situação que eu estou. Sabe, queridos, é diferente, sabe,
de uma perspectiva psicológica, que quer nos acalmar a todo instante, que quer, sabe, nos trazer amenidade a todo instante. Sabe, um cristianismo sincero, ele causa em mim e você uma inquietação. Uma inquietação de a cada dia, ainda que seja um pouquinho mais, eu quero ser um pouco melhor. Ainda que seja 1 milímetro mais, eu não quero mais ser como eu era. Ainda que seja, sabe, tão pequenininho que só o Senhor possa perceber, mas que na minha vida eu posso olhar para mim mesmo e dizer assim, não está bom, tem muito ainda a fazer em mim. Olhar para a minha casa, olhar para o meu redor e dizer assim, não está bom, Deus ainda vai mudar essa realidade. Deus ainda vai transformar essa realidade. Sabe, talvez, querido, Deus tenha colocado inquietações no teu coração. A gente que vive a realidade de ministério, a gente ouve muita gente. A gente escuta muita gente. E aí, queridos, a gente escuta assim, pastor, sabe, a gente tem que fazer mais isso, a igreja tem que falar mais do evangelho ali na rua, a igreja tem, sabe, isso tem falado no meu coração, querido, Deus tem colocado um descontentamento em você. Naquilo que Deus tem te inquietado, meu irmão, é aquilo que Deus vai te usar, meu irmão. Porque aquilo que nós fazemos para Deus, nós não podemos fazer apaticamente. Aquilo que nós fazemos para Deus, nós não podemos fazer, sabe, como se fosse uma coisa comum, corriqueira, banal, qualquer, não, querido. Quando a gente quando a gente vai ler o texto de Oséias, e a gente se espanta com Oséias casado com uma prostituta. E quando a gente lê aquele texto, como pode um profeta que casou-se com uma prostituta, e aquilo enche na cabeça, como é que pode um negócio desse? E a gente entende na palavra, que diz assim, olha a dor que você sente do adultério, sabe a dor que tanto te incomoda no adultério, entenda, é isto que eu sinto quando o meu povo me trai, é isto que eu sinto quando o povo me esquece. E quando ele entende isso, ele se coloca numa postura e diz assim, do profeta sentindo a dor que Deus sente. Do profeta que sente, sabe, aquela dor que o Senhor sente. Querido, Deus tem te inquietado em tantas coisas. Deus tem inquietado, sabe, em relação ao conhecimento da palavra, sabe, engola esse texto, vive esse texto. É uma inquietação que Deus tem colocado no teu coração. Sabe, Deus tem inquietado no teu coração. Uma vez é lá, essa aqui, ó, que está interpretando. Uma vez chegou o Martinho. Meu Deus, chegou um surdo aqui e não tinha ninguém interpretando. Chegou não tinha, e aquilo me encheu, sabe, de tanta dor. Aquilo me encheu de tanta coisa, e não pode. Quantas vezes ela chegou, me abordou e disse assim, não pode ser assim. E sabe, queridos, ela mesmo, sabe, movimentou, sabe, buscou Alda, quem conhece aqui o ministério, porque é a responsável, buscou, tentou aprender, tentou coisar, agora ela que está me interpretando. E a inquietação que Deus colocou no coração dela, a inquietação, agora é um mistério para a glória do Senhor. Meu irmão, o que é que Deus está te inquietando, velho? O que é que Deus está inquietando a você, o seu coração? E que isso, sabe, enche tanto você, meu irmão, Deus está tocando o teu coração, você sentir aquilo que Ele sente. E fazer aquilo que Ele tem para fazer através da tua vida. Sabe, de ser usado, de ser um instrumento para isso. Sabe, quando a gente escuta a história de Moisés, a gente acha interessante. Se você for lá ler em Êxodo, capítulo 2, Moisés é adotado por Faraó. Moisés vivendo, né, do bom e do melhor em Faraó. Estava lá adotado, era neto do Faraó, imagina. O Egito no auge da sua glória. Mas o texto diz, querido, que antes de Deus aparecer para ele, antes de alguém pregar lá uma palavra para ele
ele passeando lá pelo Egito, você vai lá, do 11 em diante você vai ver. Ele vê o povo dele sofrendo. Ele vê o povo dele sendo espancado, sujeito a pesados encargos. E a indignação dele é tão grande que, sabe, ele vai e mata aquele homem. No coração dele já pulsava, não pode, um sofrimento desse, não pode. Quando a gente conhece a história, a gente sabe que isso, às vezes, foi descoberto, ele fugiu, tentou fugir daquela inquietação. Tentou fugir daquilo que comoveu o seu coração naquele dia. E mesmo estando tão longe, numa realidade tão diferente, o próprio Deus chegou para ele: lembra, eu vou te conduzir para libertar aquele povo. Sabe aquela inquietação que brotou no teu coração? Sabe aquela dor que brotou no teu coração quando você viu que dali? Pois eu vou te usar como um instrumento de libertação daquele povo. E querido, Moisés disse assim: eu não posso, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Eu sou duro em palavras, quem sou eu? Não tenho condições de fazer isso. Mas nós sabemos a história e o que Deus fez através da vida dele. O que é que Deus tem inquietado o teu coração, querido? Deus tem inquietado o teu coração a realidade da sua família. Quanto você tem sofrido pela sua família? Meu irmão, se coloca diante de Deus e deixa você ser instrumento de transformação dessa realidade. Sabe, inquietação dessa realidade social que nos cerca. Sabe, se isso comove o seu coração, querido, não apaga isso. Faz o que Neemias fez. Colocou-se diante do Senhor. E se pôs como um instrumento de mudança, de transformação dessa realidade. Eu tenho certeza, querido, que no meio dessa enormidade aqui de jovens, Deus tem colocado inquietações no teu coração. Inquietações. Inquietações diferentes da minha, da sua. Quem conhece a história, por exemplo, do pastor Antônio Carlos Costa, sabe qual é a inquietação, por que isso pulsa no coração. Sabe a realidade que, de um pai como policial, o que ele viveu, e o quanto aquilo inquietou o coração dele para ele viver aquilo. Quando a gente vai ouvindo a história dos homens usados por Deus, a gente vai ver que de alguma forma a história das suas vidas causou nele uma indignação, uma inquietação, que foi o que Deus usou para transformação. Sabe, querido, a história da tua vida, ela não é perdida. A história da tua vida, ela não é jogada no lixo, ela é transformada pelo Senhor. Para que talvez aquilo que tanto incomodou, tanto causou dor, seja você mesmo um instrumento de consolação aos outros. E que tantas vezes você nem imagina o porquê de tudo isso. Mas quando você se vê como instrumento de consolo, com a mesma consolação com que você foi consolado, você vai entender, meu irmão, o como Deus é glorioso e majestoso em tudo que você viveu. Amém, queridos? Quando a gente escuta histórias como William Wilberforce, um britânico, 21 anos, filho de uma aristocracia, 21 anos, eleito deputado. E Deus colocou uma inquietação, ele, envolvido pelo Evangelho, pensou em largar a carreira política, para se dedicar ao Evangelho. John Wesley ministrou seu coração, John Newton ministrou seu coração. Ele fez, Deus te colocou lá, para você ser instrumento de transformação. E Deus colocou uma indignação no coração daquele jovem. Com 24 anos, assumiu uma bandeira: eu não admito do meu país a escravidão. Não admito. E usado por Deus foi voz. Querido, no dia que no seu país foi abolido a escravidão de forma absoluta, como se dissesse assim: meu irmão, você cumpriu sua carreira,
3 dias depois ele faleceu. E 1 ano depois, 800 mil homens já estavam libertos. A partir da luta de um homem que entendeu a inquietação no coração. Que entendeu que isso foi Deus que colocou. E canalizou isso para que a obra do Senhor fosse feita. Martin Luther King Jr., que a gente conhece, querido. Deus colocou uma inquietação no coração dele, de luta pelos direitos civis negros. Com 34 anos, jovem, da minha idade, ele profere aquele famoso discurso: eu tenho um sonho. Um sonho em que as pessoas sejam julgadas não pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter. E a partir daquela inquietação daquele homem, você tem uma mudança na realidade daquele país. E em João Pessoa, e na Paraíba, eu tenho certeza absoluta que Deus tem inquietações sendo colocadas no seu coração, para que você seja instrumento dele na transformação dessa realidade. Para que você use isso, sabe, não para criticar os outros, mas para dizer: Senhor, se tu tens colocado isso no meu coração, eu vou derramar tudo isso na presença do meu Deus, e para que a tua glória seja vista e essa realidade seja mudada, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém, querido? Sabe, queridos, se tem uma coisa que tem me deixado triste às vezes, é uma espécie de espírito de passividade na gente. Existe na sociologia uma expressão que é síndrome de Blasé. É a síndrome da indiferença. É a incapacidade de sentir a dor do outro. É a capacidade de você passar diante de uma brutalidade, passar diante, sabe, de algo que inquieta o coração de Deus, e você vê isso e não sentir nada. Você passar por isso, conviver com isso, e isso não arder seu coração. Pois a minha oração, querido, nessa tarde, e quando pensava nesse congresso, e quando pensava cada momento desse congresso, é que todo sentimento de passividade, de indiferença, que de alguma forma, sabe, envolva a gente, tudo isso que às vezes faz a gente olhar tanto para o nosso mundo e não ver o plano de Deus ao nosso redor, que seja tirado em nome de Jesus. Sabe, a ideia de mudança, querido, não é apenas a mudança da tua vida. A ideia de mudança não é apenas a transformação da tua vida. Mas a ideia de mudança, meu irmão, é a transformação na tua vida, que será usada por Deus para transformar a vida dos outros. Para que a mesma graça que Ele derramou sobre ti, que a mesma benignidade que Ele espalhou sobre ti, seja esta mesma que alcance as pessoas e que transforme a realidade delas. Quando Jesus falava para aquela mulher samaritana, lá em João 4, Ele não só a disse que ela receberia uma água que saciaria a sua sede. Ele não só a disse que se ela bebesse daquela água, ela estaria saciada para sempre. Mas Ele diz assim: rios de água viva fluirão do teu interior. Amém, querido? Rio para saciar a sede de muita gente. Juventude de João Pessoa, nós temos quase 2.000 jovens aqui, que têm ouvido do Evangelho, que têm ouvido da mensagem do Senhor, que têm sido tocados por essa graça. Eu lhe peço, meu irmão, que um congresso como esse, que as palavras que aqui têm sido proferidas, não se limite a lhe encher,
não se limite a você entender a transformação que Deus tem para fazer na tua vida, mas que a partir daqui, meu irmão, surja uma inquietação no seu coração, tamanha, que faça você, quando sair daqui, dizer assim: eu não posso receber tão grande amor do Senhor, eu não posso receber tamanha, graça sobre Ele, e olhar um povo que não entendeu isso, e ser passivo diante dessa realidade. Que nesse congresso, o Senhor transforma a sua vida. E que esse transformar causa em você uma indignação diante da realidade que você estava. E que essa indignação alcance aqueles que vivem naquela mesma realidade que você vivia. Você diz assim: eles não podem viver mais assim. Eu vou ser por Deus um agente de transformação. Sabe, queridos, desde o dia que Deus me ordenou, não nasci num evangélico. Eu sei os valores que eu tinha, eu sei os erros que eu cometi, eu sei. E quando Deus falou, apesar de muita luta, porque quem me conhece sabe o quanto eu resisti ao chamado, mas quando Deus colocou no meu coração, essa indignação diante da realidade de uma juventude do qual eu saí, e que se nela tivesse ainda, estaria perdido. Deus colocou no meu coração uma inquietação sobre a realidade da juventude dessa nossa cidade, querido. Cada história de um jovem que se suicida, cada história de um jovem, que destruiu a vida das drogas, cada história de um jovem que está detonando a vida sem Deus, cada história dessa causa indignação no meu coração. E a minha oração, querido, é que o Senhor derrame isso sobre você, que o Senhor espalhe isso diante de você. Eu não posso olhar jovens como eu, pessoas como eu, sem conhecer esse Deus de graça, esse Deus de mudança, esse Deus de amor, e não ser, por Deus, um instrumento de transformação. E não ser usado por Deus como um instrumento de mudança. Lá em Isaías 6, querido. Lá em Isaías 6, eu queria que você abrisse. O pastor Luciano Subirá, ele fez uma referência a esse texto. Como se abrisse o caminho para a continuação do texto. Lá em Isaías 6, ele diz: no ano 6:1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. A aba da sua veste enchia o templo. Versículo 2: acima dele estavam serafins, cada um deles com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, a fumaça da sua glória. Querido, ele teve uma visão do Senhor, ele teve um encontro com o Senhor, ele teve aquele momento onde, como esses serafins, ele viu o próprio Deus nessa perspectiva, nessa visão. Ele olha para si, e há uma indignação, uma inquietação em relação a ele mesmo. E em relação à realidade que o cerca, ele diz assim: diante desse esplendor, eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E a palavra do Senhor no versículo 6 diz assim: logo, um dos serafins voou até mim,
trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com antenais, e com ela tocou a minha boca, e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Querido, escuta, olha só, querido. Não foi uma brasa que te tocou. A partir de um encontro com Deus, é o próprio Espírito que habitou em você. É o próprio Espírito, querido, que te encheu. É este Espírito Santo, transformador, que sustenta todas as coisas. É este Espírito que toca em você e faz em você ser algo novo. Mas não só Isaías foi transformado. O texto não para aí, você foi perdoado, você foi transformado, o texto não para aí. No versículo 8, presta atenção, ele diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? O que o Senhor tem feito, vai fazer na sua vida. Ele te chama, meu irmão, para você fazer também na vida dos outros lá fora. Para você operar na vida dos outros lá fora. E diante daquele chamado, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me. O Senhor quer te enviar, querido. O Senhor quer te curar, para que você seja instrumento de cura. O Senhor quer te transformar, para que você seja instrumento de transformação. O Senhor quer sarar as feridas, para que tu mesmo seja aquele usado por Deus, para sarar feridas. Quando Neemias, querido, termina essa oração, um muro que anos não fora construído, quando ele chega lá e começa a obra, em 52 dias ela é construída. Neemias 6:15. Em 52 dias, algo que em anos não acontecera, aconteceu. Porque diante da indignação de alguém, da inquietação de alguém, que se colocou diante do Senhor, Deus o usou para um instrumento de transformação. Certo como eu te falo, podes me... Cante para essa pessoa do teu lado, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, pode.